E aí uma pessoa me falou assim, interessante que é uma história que é pouco pregada na Bíblia. Pouco pregada na igreja. Tem uma razão para isso. É porque o livro de Neemias, ele é uma narrativa, digamos, extensa. O livro todo é uma narrativa. Não dá para você pegar um trechinho só e pregar só aquele trechinho, porque normalmente as pessoas não entendem quem é Neemias, o contexto dele, o que ele precisa fazer, como Deus agiu, quais foram os empecilhos. Então hoje eu vou me desafiar, com a ajuda dos irmãos, a passar a limpo aqui, em breves minutos, um super resumão da história de Neemias, meditando e compartilhando com vocês coisas que ficaram no meu coração. Amém? Então hoje vai ser um pouco menos pregação, vai ser um pouco mais estudo, um pouco mais conversa, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente ao seu coração, porque Neemias é um cara de Deus e a história dele é muito marcante. Neemias capítulo 1, versículos 1 e 2 é o texto que eu escolho para começarmos essa palavra de hoje. Diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Só nesse versículo aqui, 50% desistiu da história de Neemias, né? Quanto nome difícil. Mas fica comigo, eu garanto que Deus ainda vai falar com a tua vida. Aí. Você não falar nada, pelo menos você bota o nome do teu filho aí, Artaxerxes. Nome bonito aí, Acalias. Né? Só nome bonito para criança aí. Aí vamos lá, versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Vamos lá, gente. Primeira coisa, para a gente entender a história inteira, é saber desse contexto aqui. Quem era Neemias? Neemias, ele se situa na época do auge do Império Persa. O rei Artaxerxes, ele não é famoso só na Bíblia, mas nos livros de história. E Neemias era chamado de copeiro do rei. O copeiro, de modo bem resumido, era aquela pessoa responsável por provar a comida do rei, a fim de evitar que o rei fosse envenenado. Então, toda a comida, toda a bebida que o rei ia ingerir, primeiro Neemias tinha que ingerir. Essa era uma posição de grande privilégio, mas também de grande risco. Afinal de contas, toda pessoa que ocupa uma posição de poder, ela sofre com invejas e com sabotagens. E o envenenamento, em toda a história, sempre foi um método para destruir alguém muito importante. Então Neemias estava numa posição importante, mas corria muito risco. Muitas pessoas apenas diminuem Neemias a um copeiro, a um provador, a um cara que ficava na cozinha. Mas na verdade Neemias era um assessor do rei Artaxerxes. Ele estava no Império Persa, longe de Israel, fora da nação de Israel. Ele estava servindo numa posição muito importante. E um dos seus irmãos vem lá de Judá. Judá é Israel. E os seus irmãos lhe trazem notícias muito ruins. Neemias pergunta: como é que está a nossa cidade? E os irmãos de Neemias trazem a péssima notícia que a cidade está com os muros destruídos. Agora vamos lá. Se você, brasileiro, século 21, ouve essa questão de cidade com os muros destruídos, normalmente nós não temos a noção do que isso significa. Afinal de contas, as nossas cidades não têm muros. Não tem um muro da cidade de Salvador. Não tem um muro de São Paulo, um muro do Rio de Janeiro. Mas naquela época, o muro era extremamente importante. O muro naquela época era tão importante quanto o muro da sua casa é importante. Você moraria numa casa sem paredes? Talvez. Talvez alguém diga assim: Tiago, eu moraria sem problema nenhum. Mas você vai concordar comigo que uma cidade sem muros, assim como uma casa sem portas, uma casa sem muros, uma casa sem paredes, ela está muito mais aberta à destruição, à violência e uma série de males. Você concorda comigo? Então, dessa mesma forma, a cidade de Jerusalém estava à mercê de toda espécie de males. Detalhe: já havia mais de 100 anos que o povo de Deus tinha voltado para a terra, e ainda assim eles não tinham conseguido reerguer o muro, por uma razão específica. Alguns inimigos do povo de Deus faziam lobby político com o rei Artaxerxes para que o muro não fosse levantado. Claro, para manter o povo de Deus ali em estado de miséria, manter o povo de Deus escravizado. Quando Neemias ouve aquilo, detalhe, provavelmente, isso aqui não é certeza teológica e nem a Bíblia fala isso, tá?
Mas como já tinha 100 anos que o povo tinha voltado, Neemias servia diante do rei, provavelmente ele não tinha ido ou tinha ido pouco lá em Israel. Ele não era familiarizado com Israel. É semelhante a um japonês que você conhece que diga assim: olha, eu sou neto de japonês, já fui lá no Japão 1 ou 2 vezes, mas ele tem muito mais de Brasil do que de Japão dentro dele. Quem está entendendo? Se ele for lá para o Japão, provavelmente vão chamar ele de estrangeiro. Vão perceber, esse cara não é tão japonês quanto um japonês que nasceu lá. Então Neemias, mesmo distante da terra, ele preservava valores, sentimentos e condutas que o conectava à terra de Jerusalém, à terra de Judá, à terra de Israel. E mesmo que ele não tivesse um contato direto com aquela terra, a Bíblia fala que ao saber das más notícias, ele se assenta, ele chora e começa a jejuar e a orar a Deus por conta daquela situação. Aqui eu já aprendo uma lição muito importante. Neemias estava no Império Persa, que era pagão, distante da sua terra, numa posição extremamente importante. Neemias estava bem de vida, morava num lugar bom, ganhava bem, comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, tinha acesso às pessoas mais importantes daquela época, mas ele não se corrompeu. E quantas vezes nós colocamos a culpa da falta de crescimento espiritual da nossa vida no ambiente? Nós dizemos: Tiago, o ambiente que eu vivo não me permite buscar mais a Deus. O ambiente que eu vivo não me permite ser mais cristão. O ambiente que eu vivo não me permite mergulhar mais profundo nas coisas de Deus por causa disso, aquilo outro. Eu te garanto que nenhum de nós viveu num contexto tão mergulhado no paganismo e das coisas distantes de Deus quanto Neemias, tendo acesso ao melhor do que ele podia, que satisfizesse a carne dele, os desejos dele, mas ainda assim, diante de um ambiente contrário à presença de Deus, Neemias cultivava a presença de Deus dentro dele. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Quem tiver fé, levante sua mão para receber. Que mesmo nos ambientes mais contrários, a luz de Deus vai permanecer brilhando sobre a sua vida. Mesmo nos ambientes mais difíceis, a presença de Deus vai reluzir no seu coração. E Satanás não vai roubar o teu coração do centro da vontade de Deus. E a Bíblia fala que Neemias, ele toma uma atitude muito inteligente. Muitas coisas que eu vou falar aqui, elas estão guardadas em diversos textos do livro de Neemias. Não dá para ler todos os textos, senão a pregação ficaria impossível. Mas se você for estudar o restante do capítulo 1 e o início do capítulo 2, você vai perceber comigo que Neemias toma duas atitudes bem interessantes. Neemias, ele usa armas espirituais e armas materiais para poder resolver a situação que se apresentou diante dele. Eu não vou gastar muito tempo no que eu vou falar agora, mas também eu não ficaria em paz se eu voltasse para casa sem dizer o que eu ensinei lá no devocional e o que eu fiz uma anotação aqui. O fato de que nós precisamos encontrar propósito na necessidade que está ao nosso redor. Quantas pessoas estão paralisadas perguntando: Tiago, qual o meu propósito? Deus, qual o meu propósito? Fulano, me ajuda a entender qual o meu propósito. Quando na verdade, com o máximo respeito, e eu já me perguntei também muito isso, mas muitas vezes a gente quer que Deus envie um anjo com um bilhetinho na mão, escrevendo todos os detalhes da nossa jornada. E desculpe, queridos, o Evangelho ele não nos promete isso. Talvez algum influenciador digital te prometeu isso, alguma pessoa até de bom coração te ensinou dessa forma, mas a grande verdade é que as necessidades do mundo já mostram aos nossos olhos qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Se você olhar para as necessidades que você vê ao seu redor, você vai encontrar propósito. E o nosso propósito, ele se apresenta diante de nós o tempo inteiro. Diante de alguém que precisa de um abraço, o teu propósito é abraçar. Diante de alguém que precisa de um esclarecimento, o teu propósito é ensinar. Diante de alguém que precisa de uma ajuda, o teu propósito é ajudar. Se você vê um carro com um pneu furado na estrada e uma pessoa fazendo um sinal pedindo ajuda, como é que você vai se perguntar qual é o meu propósito? Entende? A necessidade, ela é um grande revelador do propósito. É claro que você não vai se ater às necessidades de curto prazo, mas observe para o que Deus está colocando diante de você. A grande maioria das pessoas que são
mega talentosas no que fazem, que são referência, que ganharam o mundo fazendo o que fazem, você pesquisar a história delas, elas começaram assim, eu comecei porque de repente surgiu a oportunidade aqui, eu fiz isso, aquilo outro. De repente comecei, entrei, mergulhei nessa área e tal. Nem sabia que tinha talento para isso. Gente, como é que se descobre o talento? Fazendo algo. É interessante que nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de esportes para crianças e adolescentes muito forte, muito mais forte que no Brasil. O sistema educacional é todo moldado nas crianças praticando esporte. E eles sabem com muita clareza que para descobrir uma criança talentosa, você tem que colocar a criança para praticar vários esportes. Coloca numa luta, coloca em natação, ginástica, futebol, basquete, vôlei, handebol, o esporte que você imaginar aí. E algum desses, por uma razão ou outra, vai brilhar no coração da criança. É nesse que ela vai investir. Entende? Não é descobrindo o que você faz, é fazendo o que você descobre. Então, muitas vezes, nós estamos paralisados, esperando uma revelação que nunca virá. Mas Deus está falando conosco nessa noite. As necessidades que estão ao nosso redor revelam o propósito que estão diante de nós. Neemias não era um grande pregador. Neemias não era um grande cantor. Neemias não era um grande rei. Neemias não era um grande guerreiro. Neemias não era nem um cidadão conhecidão lá em Israel, não. Ele estava em outra cidade, em outro país. Mas diante da necessidade, ele tomou duas atitudes. Primeira delas, ele resolve ir aos pés do Senhor, orar e jejuar. E essas são duas armas preciosas que nós cristãos pós-modernos temos desprezado. Quando eu olho para os cristãos de modo geral, não só no Brasil, mas no Ocidente, por assim dizer, nós, como cristãos, temos desprezado muito o poder da oração e do jejum. Eu não quero que você responda em voz alta, nem que levante a mão, nem que sinalize, mas pare para se perguntar: qual foi a última vez que você jejuou? Por dar aula no discipulado e fazer devocionais, muitas vezes eu falo sobre jejum e é impressionante, como a grande maioria dos cristãos sequer sabe como se faz jejum. Não tem problema você ter dúvida. Tiago, fiquei com vergonha até de mostrar minha dúvida agora. Não tem problema você ter dúvida. A questão é que você precisa perceber que essa ferramenta que Deus lhe deu, ela precisa ser utilizada com mais frequência do que a vida normal lhe parece. Um cristão precisa ter uma vida de oração diferenciada. Precisa ter uma rotina de jejuns. Não que você vai ser o ultra jejuador, que você vai jejuar todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não precisa isso, calma. Mas é preciso que você entenda que Deus colocou nas mãos do seu povo uma ferramenta de transformação que é subestimada. Tanto que quando Jesus, no Novo Testamento, ele está diante de uma cena um pouco cômica, onde os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem, Jesus fala para os discípulos: esse tipo de demônio, ele só sai com jejum e oração. Tem luta, tem desafio, tem batalha que você enfrenta, que você só vai vencer com jejum e oração. E muitas vezes, grande parte das vezes, a oração dos outros nos ajuda. O jejum dos outros nos ajuda. Mas é tempo de você ter a sua experiência com Deus. Quem recebe essa palavra aqui? É tempo de você ter a sua experiência com Deus. É tempo de você mergulhar, passar tempo aos pés do Senhor. E muitas vezes, gente, na nossa vida moderna, pós-moderna, nós temos uma dificuldade de contemplar. Se você for estudar hoje, especialistas em neurologia falam isso, psicólogos, todo mundo que estuda a mente humana já está percebendo isso. Que isso aqui, aparelho celular, telas, televisão, computador, essas coisas, elas têm tirado a nossa capacidade de contemplar. Teve um tempo da minha vida em que eu estava enfrentando dificuldade de orar sem o celular, orar em silêncio. Estava enfrentando dificuldade. E aí eu, na verdade, estava na mente, né, orando em silêncio, estou com dificuldade de orar, me se concentrando e tal. Meu Deus, que eu estou desconcentrado, será que o inimigo está se levantando? Será que alguma seta? Será que alguém colocou o meu nome aí em algum lugar e eu estou sofrendo aqui um ataque espiritual? E o Espírito Santo falou assim: não, na verdade é porque você não é acostumado a ficar sem celular. Tenta fazer qualquer coisa sem celular hoje. Não precisa orar não, irmão. Não precisa orar não. Vá no banheiro sem celular. Até no banheiro você ficava querendo ir rápido. Tomar banho sem celular. Eu não tomo banho sem celular. Tem que estar ouvindo um negocinho. É uma dependência constante. E quando a gente vai orar, a gente não consegue se desconectar do celular.
Entende? O celular é um exemplo. Eu estou te mostrando como muitas vezes a correria do dia a dia tem te roubado a capacidade de contemplar. Ouça uma coisa, não tenho tempo de dar um seminário sobre isso, mas Deus está falando conosco nessa noite. Tem momentos onde nós precisamos parar, só para que as nuvens saiam da nossa mente, dos nossos olhos, para a gente enxergar o óbvio. Que o óbvio, Tiago? Que o céu continua azul, que o sol continua brilhando. É só parar, só isso. Se você esteve no retiro da nossa igreja, ou se você foi descansar, ou foi passar suas férias em algum lugar, se você já teve um tempo de descanso, você sabe o que eu estou dizendo. Depois que você descansa, às vezes você não teve nenhum acréscimo de informação nova, de conhecimento novo, mas só da sua alma assentar, você já consegue lidar com as situações de um modo melhor. Já consegue lidar com as situações de um modo diferente. Então, antes de desprezar as ferramentas que Deus te deu, coloque elas em prática e você vai ver o grande poder que Deus libera através da oração, do jejum e das ferramentas espirituais. Amém? Mas aí nós temos também um outro tipo de pessoa que valoriza erroneamente. Como assim, Tiago, valorizar erroneamente? Valoriza as ferramentas espirituais, mas despreza que Deus, Ele nos fez um ser integral. Então, como ser integral, nós somos um ser social. Tem coisas que não adianta desabafar com Deus. Você tem que conversar com o outro. Se você é um casal, se você faz parte de um casamento, se você faz parte de uma família, se você já teve problemas no trabalho, você vai reconhecer que tem coisas que você ora e Deus age assim na hora. Porém, tem situações que você ora, mas você tem que sentar para ter uma conversa difícil. É ou não é, gente? Neemias, ele ora, ele jejua, mas ele também vai conversar com o rei. E ele conversa com o rei, explica a situação para o rei e fala assim: rei, se você me liberar, eu quero ir lá para ajudar, para poder retornar a situação do muro, isso. O rei concede favor para Neemias, e Neemias, no final da narrativa, da conversa dele com o rei, ele coloca assim, ó: mas isso só foi possível porque a bondosa mão do Senhor estava sobre mim. Tem coisas que você só vai perceber de Deus quando você tomar risco. Falar com o rei era arriscado. Fazer aquele pedido era arriscado. Até porque quem tinha emitido um decreto para impedir a reconstrução do muro era o rei. Como é que você vai conversar com um cara que impediu o muro de ser levantado e você vai lá chorar para dizer que é o seu povo e você quer... Neemias era quem na fila do pão? Ninguém. Mas ouça uma coisa, quando Deus te manda, meu irmão, esqueça tudo, não há porta que Ele não possa abrir, não há situação que Ele não possa destravar, não há nenhuma condição que permaneça de pé quando o nosso Deus resolve avançar. Neemias, aos olhos dos homens, talvez não fosse ninguém importante, mas ele foi alguém que disse sim para o chamado do Senhor. Todas as vezes que você estiver diante de um grande desafio, se Deus falar ao seu coração, diga sim diante do Senhor. Não olhe para o quanto você é importante ou não, para o quanto você é rico ou não, para o quanto você é habilidoso ou não, mas é o quanto você é obediente à voz do Senhor. Deus coloca um sentimento no coração de Neemias. Neemias toma coragem, ele vai falar com o rei e o rei libera Neemias. Neemias então ele vai para Judá, viaja quilômetros, centenas de quilômetros, ele está em outro país, e ele chega lá em Judá e começa a encontrar uma situação calamitosa. A cidade estava completamente destruída, e é interessante que Neemias ele encontra desafios muito parecidos com os desafios que nós encontramos. Uma das coisas que eu gosto da história de Neemias é que normalmente as histórias da Bíblia, principalmente as do Antigo Testamento, elas envolvem alguns contextos, alguns cenários épicos, que nós não vamos literalmente encontrar nos dias de hoje. Por exemplo, Davi e Golias, irmão. Quem já foi abençoado pela história de Davi e Golias aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Levanta a mão. Olha aí. Só que, quantos de nós vão enfrentar um gigante do tamanho de Golias no sentido de luta corporal? Ninguém. Nós extraímos as lições dali e aplicamos na nossa vida, amém? Só que Neemias enfrenta adversários muito parecidos com o que nós enfrentamos. Porque quando Neemias chega em Judá, a Bíblia fala que se levantam para ele opositores, que sim, ameaçaram fisicamente ele, mas principalmente tentaram combater Neemias com disse-me-disse e com fofoca.
Você já sofreu na sua vida por causa de fofoca? Quem já sofreu por causa de fofoca aqui, meu irmão? É luta, né? Peleja, né? Dá vontade de Deus mandar descer fogo do céu e Deus fala, não, tolera, perdoa, calma. Estou fazendo a obra. É luta, né? A pessoa levanta uma dissensão, uma fofoca, um disse-me-disse. E Neemias começou a lidar com isso. Mas Neemias nos traz uma lição muito importante. Ele não se distrai com a oposição, ele não se distrai com os inimigos, mas ele permanece focado. E hoje, nos dias atuais, um dos grandes desafios que nós temos como sociedade é ter o foco na coisa certa. Eu estava vendo a entrevista de um psicólogo recentemente, dias atrás, e ele falava algo interessante, que o cérebro precisa de foco, distração e, se não me engano, de ócio produtivo. Os psicólogos aí, se eu estiver errado, me perdoe, tá? Mas é algo parecido com isso, foco, distração e ócio produtivo. Aí o psicólogo estava no podcast, né? Aí o apresentador falou assim, ué, mas por que o pessoal fala que se distrair com o celular é errado, então? Aí o psicólogo falou algo interessante, me acendeu uma luz. Ele falou, olha, o problema do celular é que você acha que é distração, mas na verdade não é distração, é foco. Só que é foco na coisa errada. Quem está entendendo? A distração, ela te relaxa. O foco na coisa errada, ela consome uma energia que você precisaria para utilizar da forma certa. Muitas vezes, nos falta energia para lutar as batalhas certas, porque gastamos o nosso foco com as coisas erradas. E é interessante que uma das estratégias dos inimigos de Neemias, olha que interessante, era convidar Neemias para poder ter uma conversa em lugares distantes. O cara chega para Neemias e fala assim, Neemias, vamos ali no lugar tal, conversar sobre tal coisa. E Neemias sempre respondia assim, ó, eu estou envolvido numa grande obra. Às vezes, não é o diabo que é o seu maior inimigo, mas é a sua falta de foco na coisa certa. Quando você se foca de modo intenso na coisa errada, vai lhe faltar energia para focar na coisa certa. E para você focar na coisa certa, você vai ter que tirar algumas coisas da sua vida. Você vai ter que tirar algumas coisas da sua rotina. E você vai ter que dizer não para muitos convites que lhe parecem bom. Interessante isso, né? Às vezes, os caras falavam assim, olha, nós vamos destruir todo esse muro aí. Outras vezes falavam, Neemias, vamos conversar em tal lugar. E Neemias sempre respondia, eu estou envolvido numa grande obra. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, rapidinho, no capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4, abre sua Bíblia rapidinho, capítulo 4 de Neemias. Neemias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Rapidinho aí. Olha o que está escrito. Sambalate, nome bom você dá para o seu filho. Sambalate. Quem recebe aí, irmão? Ninguém, né? É luta, né? Não, Tiago, porque é inimigo do povo de Deus. Beleza, eu sei. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Versículo 2. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Eu quero trazer uma curiosidade para vocês sobre essa questão de pedras queimadas. Sambalate, ele está zombando dos judeus, ele fala, será que esses judeus pensam que vão reerguer essas pedras queimadas? Por que pedras queimadas, gente? Porque as pedras do muro de Jerusalém naquela época eram feitas de um material chamado calcário macio. E o calcário macio, quando ele era incendiado, ele virava pó. Nem toda pedra incendiada vira pó, o calcário macio sim. Então ele estava olhando para o pó do muro, o muro caído, e ele pensando, eles acham que vão fazer desse pó um novo muro se levantar? Mas olha que interessante. O problema era que o muro estava destruído por inteiro, em muitas partes, e tinha brecha em outras partes. Então Neemias tinha duas funções aqui: reerguer o muro e fechar as brechas.
E isso fala muito sobre a nossa vida. Sabe por quê? Muitas vezes, fechar as brechas é um termo da gospelândia, né? Um evangeliquez mal compreendido por muitos de nós. Quem já teve aí um irmão, uma irmã, uma mãe, uma avó, uma tia que falou assim: meu filho, você tem que fechar as brechas na sua vida? Parece uma coisa da antiguidade, né? E a gente entende isso como meio que, olha, você tem que ficar ligado aí, não dar espaço para o diabo. Mas deixa eu te ensinar o porquê que a brecha no muro era muito perigosa. Não são poucas, são muitas as histórias, muitas histórias. Eu gosto muito de estudar sobre guerras. E guerras na antiguidade, muitas vezes, gente, isso aqui fazia a diferença entre a vitória e a derrota, a vida e a morte. Muitas vezes, uma cidade tinha um exército, tinha um muro muito grande, muito forte, intransponível. Mas em todo o muro sempre havia uma pequena brecha. Então o exército inimigo costumava primeiramente mandar espiões. O povo de Deus fez isso muitas vezes. Esses espiões tinham a responsabilidade de saber onde estava a brecha no muro. Por quê? Porque através daquela brecha, por maior que fosse o muro, um exército inteiro podia passar, pegar uma cidade de assalto e destruir todo mundo lá dentro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que nas brechas do muro, muitas vezes as cobras ali entravam e faziam um ninho. Então, primeiro perigo, um exército entrar. Segundo perigo, você está passando perto do muro, tem uma brecha, quando você menos percebe, uma cobra está ali e ela pode te machucar, te envenenar, te tirar a morte. Tirar a vida, te levar à morte. Então, existe o perigo do ataque total, um exército invadindo, um grande ataque, um grande susto, e existe o perigo da sutileza da serpente. Ninguém tropeça em pedra grande. É muito difícil que eu tropece aqui nessa caixa de som, porque ela é grande. A gente só tropeça em pedra pequena. Às vezes, o ataque é tão grande que a gente fica de prontidão, clama a Deus, ora, jejua e resiste. E depois de uma grande vitória, a gente cai em pequenos detalhes por não vigiar, fechando as brechas da nossa vida espiritual. Esses pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença na nossa saúde espiritual. E Neemias, enquanto ele estava construindo o muro, enquanto ele estava envolvido numa grande obra, ele tinha um nível de vigilância ampliado, porque ele sabia que havia algo muito importante em jogo. Dizem alguns estudos de exércitos pelo mundo, o exército americano, certa vez eu vi um documentário, não sei se é verdade, mas eu vi a informação, de que um soldado, uma guarnição lá específica lá do exército americano, não, esses caras aqui são os melhores, esses caras são capazes de ficar até 5 dias acordados sem dormir direto. Eu pensei, impossível, 5 dias? Eu já fiquei quase 48 assim, morrendo. Quem já ficou 2 dias sem dormir aqui? Levanta a mão, 2 dias. E 2 dias, 3, tem alguém? 3? 3? Isso já é um milagre de Deus, né? 4, alguém aqui? 4? Brincadeira, que isso? Um mês, alguém aqui 1 mês? Graças a Deus, não é brincadeira, gente. Mas 5 dias é um nível terrível, o soldado tem que ter um nível de preparo, é assim. Aí o general que falou isso, né, do documentário, ele deu informação impressionante, por óbvio, né? Ficar 1 dia sem dormir já é terrível. Mas o general fala assim, ó, é porque no momento da guerra, os seus sentidos eles ficam mais aguçados que o normal, porque você está entre a vida e a morte. Não existe margem de erro. Até uma folha que cai distante você consegue perceber, porque o seu foco aumenta a sua percepção. Agora, você só tem foco naquilo que você considera importante. Sabe como é que o diabo nos ataca? Primeiro, desvalorizando as coisas de Deus na nossa vida. Porque ele sabe que se nós desvalorizarmos, nós vamos perder foco, e perdendo foco, nós não vamos suportar a sutileza do ataque. Uma história até engraçada, e aqui conta-se, os historiadores, eu não sei se é verdade, se não for, me perdoe, mas só para a gente quebrar o gelo, eu não posso deixar de contar isso. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, talvez alguém aqui vai me crucificar no chat, né? Mas eu ouvi em algum livro de história, uma história engraçada. Na Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro, eles estavam lá na floresta, e na noite eles fizeram fogueira, fizeram fogo no acampamento deles. Você não pode fazer fogo na floresta de noite,
Porque fica tudo escuro e fica um sinal de luz. Está se entregando para o inimigo, né? E os historiadores contam que, na verdade, o exército inimigo não atacou aquele grupamento brasileiro, porque foi um erro tão bizarro, tão grotesco, tipo, é um erro tão infantil, que eles acharam que era uma cilada. E tá lá, os caras fizeram uma fogueira lá, não estamos com frio, fizeram uma fogueira lá, e o exército inimigo poderia atacar, vamos matá-los agora. E de repente, eles falaram, não, esse erro aí é tão infantil que deve ser uma cilada. Os caras não estavam com foco. Nesse momento, no momento de uma luta, no momento de uma guerra, no momento onde você está passando por um grande desafio espiritual, você não pode baixar a guarda. Talvez você diga assim, Tiago, mas eu estou cansado. Ouça. É descansando no Senhor que você vai ter energia para poder manter a guarda levantada. Sabe quando é que a nossa guarda, que a guarda fica pesada, a gente baixa? Quando a gente confia na nossa própria força. Você está focado porque você confia na sua força. Quando você atinge um alvo, atinge uma meta, você baixa a guarda. Você fala, não preciso mais me esforçar. Você cai. Não preciso mais lutar. Mas quando você está debaixo de um descanso do Senhor, quando a sua caminhada é pautada numa confiança de que é Deus que te sustenta, de que é Deus que te direciona, e no Senhor você encontra um renovo de vida, onde você não encontra em lugar mais algum, mesmo quando o inimigo faz um ataque total contra a sua vida, o teu Deus se levanta para te guardar, para te proteger e para te dar vitória. Talvez a lição mais importante, mais profunda que Neemias nos traz, não é sobre uma grande estratégia de combate de guerra, mas é sobre estar envolvido numa grande obra. Quando as bandejas do mundo se apresentam para nós, precisamos responder, estou envolvido numa grande obra. Quando a nossa própria mente oferece para nós tentações para nos tirar da presença de Deus, você precisa pregar para si mesmo, estou envolvido numa grande obra. É preciso saber que o que Deus tem para você, aleluia, é muito maior do que você desistir agora. Quem trabalha na vida empresarial, por assim dizer, já vamos encerrar. Quem trabalha na vida empresarial, por assim dizer, já deve ter visto diversos estudos que falam o seguinte: as pessoas que têm a habilidade de focar no longo prazo, de dizer não para algo de curto prazo, para receber algo lá na frente, elas costumam ir mais longe, né? Mas é interessante que tem estudos que mostram a seguinte coisa, preste atenção. Tem um estudo que foi feito, onde colocaram uma barrinha de chocolates, né, para fazer o teste lá para pessoal, uma barrinha de chocolates. E a proposta era a seguinte, você pode comer essa barrinha de chocolates agora, mas se você resistir, daqui a 20 minutos te dou 2 barrinhas de chocolate. Colocaram as crianças, né? Teve criança que não aguentou, comeu logo a barrinha de chocolate. Teve criança que, pela promessa de receber 2 barrinhas, disse, não, eu vou segurar, vou aguentar mais. Aí pegou 2 barrinhas de chocolate. O estudo fala muitas coisas, mas eu quero utilizar esse exemplo para a seguinte questão. O quanto você valoriza aquilo que Deus te deu. E muitas vezes, como diz alguns poetas sertanejos por aí, a gente só valoriza quando perde, não é verdade? E todo mundo aqui, irmão, já perdeu a presença de Deus uma vez na vida, pelo menos. Ninguém aqui é perfeito. Mas é interessante que quando nós não entendemos o valor do que Deus nos deu e de onde Deus nos tirou, nós colocamos a perder todo o projeto, toda a promessa de Deus por decisões erradas, por iniciativas erradas, por pensamentos errados. Sabe quando você precisa tomar uma decisão? As mulheres aqui, vou comprar uma camisa roxa ou rosa? Só as mulheres. Quem compraria uma camisa roxa? Só as mulheres, tá? Roxa. Aqui alguns não, né? E rosa? Olha, eu acho que rosa ganhou, pelo menos nesse caso. Segunda pergunta. Agora para os homens. Para os homens eu preparei o melhor, né? Vai que coisa, né? Churrasco. Churrasco ou pizza? Quem prefere churrasco? Os homens. Churrasco. Pizza. Quem prefere pizza? Só dos homens, pizza. Churrasco ganhou. Posso fazer isso aqui a noite toda, né? Rapaz, falou em churrasco, o pessoal até acordou, velho. Rapaz,
Sal e brasa está ali, irmão, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente vai na carne, por enquanto no espírito. Mas é interessante que cada um faz a sua escolha baseado em diversos fatores pessoais. Tem gente aqui que vai poder dizer: Tiago, eu escolho o churrasco, porque no dia que eu fui comer a pizza, a primeira pizza da minha vida, meus pais brigaram, foi uma briga feia, foi um negócio assim, travou meu coração, não gosto de pizza. Tem outro que vai dizer: não, porque é churrasco. Cada um tem os seus valores. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu não quero complicar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você externa uma decisão, na verdade, essa decisão já foi tomada no seu íntimo. Você só vai colocar ela para fora. Você só precisou resgatar dentro de você, se é churrasco, se é pizza, se é camisa rosa, camisa violeta, se é isso e aquilo, só precisou resgatar porque eu te fiz uma pergunta, mas dentro de você já estava lá. E o que é que colocou isso aí dentro de você? Uma série de crenças e valores que você foi construindo durante toda a sua vida. Não foi agora porque eu perguntei. É uma série de pensamentos. Você vai construindo memórias. Tem gente que fala assim: Tiago, eu prefiro a comida da minha mãe do que o melhor restaurante do mundo. Memória afetiva. Não, Tiago, porque o tempero não é não, irmão, é memória afetiva. Todo filho prefere a comida da mãe. Aí tem filho que vai dizer assim: não, Tiago, eu prefiro da minha avó, porque a minha mãe não ficava em casa, quem fazia a comida era a minha avó. E tem isso que vai formando as escolhas que estão dentro de nós. Tiago, o que é que você quer dizer? É que na hora H, quando você precisa tomar uma decisão, não dá tempo de construir a decisão. Você só vai colocar para fora o que está dentro de você. Por isso é muito importante, dia após dia, você tomar cuidado com o alimento que você coloca na sua alma. Quando Neemias recebe a informação de que Judá estava com os muros destruídos, que Jerusalém estava no pior estado possível, de dentro dele, foi colocado para fora um sentimento que foi construído durante toda a vida dele. De onde ele veio, quem são os pais, a cidade santa, precisamos restaurar, o povo de Deus, o culto ao Senhor, uma série de coisas que quando o desafio chegou, ele tomou a decisão correta. Muitas vezes, nós deixamos para nos preparar quando o desafio surge. E na verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina a nós andarmos vigilantes. O que é vigiar e orar? É você estar pronto para quando o desafio aparecer. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, que é preciso você antenar o seu coração, você alertar o teu espírito, para estar constantemente preparado, porque nós não sabemos quando a oportunidade irá aparecer, mas Deus irá nos chamar para uma grande obra. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Vamos colocar de pé. Oh, santo, santo, santo Deus. Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, que ela meio que traduz os calendários anteriores para o atual. Então diz assim no versículo 15: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. E quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. E perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Um muro que há 100 anos não era levantado, em 52 dias, com poucos recursos, com nenhum soldado. Como eu disse no início da pregação, é impossível pregar a história de Neemias toda, numa palavra só. Mas a situação era tão crítica, que quando ameaçaram de invadir Jerusalém, Neemias fez o seguinte: ó, todo mundo que é pedreiro, que é arquiteto, que é mestre de obras, que é construtor, vocês vão carregar uma colher na mão, colher de cimento, e vai carregar uma espada na outra. Imagina, irmão, ninguém ali era soldado preparado, mas eles estavam dispostos e obedientes ao Senhor. Ninguém ali estava devidamente, humanamente equipado, mas eles estavam diante de uma grande palavra de Deus. E a Bíblia fala, Neemias fala, quando os inimigos viram aquele muro pronto, eles perceberam que foi Deus que fez uma grande obra.
Às vezes, a pessoa que quer te parar, a situação que quer te parar, a condição que quer te impedir, as pessoas não ouviram o que você ouviu de Deus. As pessoas não sentiram o que você sentiu de Deus. As pessoas não tiveram a experiência que você teve. Mas quando elas perceberem a grande transformação que Deus fez na sua vida, elas vão olhar para cada um de nós em nome de Jesus e dizer: verdadeiramente Deus é Deus. A história está recheada disso, meu irmão, minha irmã. Não é sobre o seu nome ser elogiado, mas o nome do seu Deus, do Deus que habita em você. Você olha para a história de Daniel, você olha para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, você olha para a história de Neemias, você olha para a história de Moisés, um povo lá no Egito, você olha para tantas histórias na Bíblia, onde os inimigos se levantaram, a oposição se levantou, mas pelos servos de Deus terem prevalecido diante de uma palavra, um dia as pessoas reconheceram verdadeiramente: ele é um filho, uma filha de Deus. A Bíblia fala que um dia ele aparecerá sobre as nuvens. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Para alguns esse dia será um dia de grande alegria, para outros será um dia de grande lamento. Por quê? Porque naquele momento eles verão verdadeiramente era Deus. Eu não quero levantar nenhuma polêmica aqui, muito longe disso, mas se é que vocês me entendem, até as pedras estão clamando. Está todo mundo me entendendo? Amém? Só para não ser cancelado até as pedras estão clamando. Eu conversando com algumas pessoas esses dias: Tiago, o que é que você acha disso? O que é que você acha disso? E eu falei: rapaz, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: Jesus está voltando, como se fosse uma forma de acusar alguém. Diz assim: conserta aí, viu? Jesus está voltando, viu? Aí na verdade eu comecei a ver todas as cenas, todas as falas, todas as coisas. E eu comecei a pensar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu ainda sou alguém que estou em processo. Eu preciso crescer muito ainda. Eu preciso melhorar muito, eu preciso ser muito transformado, eu preciso ser muito quebrado, eu preciso ser muito tratado. Jesus está voltando não pode ser na nossa boca uma proclamação de acusação, uma proclamação de ódio, mas um chamado para que nós possamos entender: o dia é hoje, a hora é agora, Jesus está voltando. Nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Existe um muro para ser reconstruído dentro de nós. Existe uma obra pela qual o Senhor nos chamou. Existe um processo de restauração em curso. Para Neemias era a reconstrução de um muro físico. Para nós é a reconstrução de uma obra que foi começada lá no Éden. Por um pouco de tempo foi pausada pela queda do homem. Mas a restauração começou. Primeiro, antes da fundação do mundo, quando a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Segundo, há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Terceiro, quando você disse sim para Jesus e sim para um processo de transformação na sua vida. E essa restauração estará completa quando um dia Ele voltar. Você está envolvido numa grande obra. Você está envolvido num grande chamado do Senhor. Existe alguém interessado em desvalorizar essa grande obra, e é o inimigo. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para nós lembrarmos que nós estamos envolvidos numa grande obra. A pergunta hoje não é o teu currículo espiritual, não é o que você fez de certo e de errado, não é quais são as suas habilidades. A pergunta hoje é: você está disposto a entrar num processo de reconstrução? Você está disposto a entrar num processo de reestruturação? E nesse processo, quantas vezes o inimigo vai soprar para as nossas vidas convites para tirar o nosso foco? Fofocas, disse-me-disse, foco nas coisas erradas. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te fazer lembrar que Ele tem uma grande obra na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, comece a orar ao Senhor. O que vem
pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Oh, que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Põe a mão no seu coração para nós orarmos nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida aqui. Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus?
Se houver alguém, faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Glória a Deus, uma pessoa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Outra pessoa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Faça um sinal com a sua mão para que eu consiga ver outra pessoa ali. Outra pessoa ali. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui? Nós já vamos orar, precisaremos encerrar o culto. Esse é o momento. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Mais alguém ali? Glória a Deus. Mais alguém ali? Tem mais alguém aqui nesse lugar? Outra pessoa aqui? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Agora, por gentileza, bem rapidamente, vem aqui à frente, você que fez um sinal com a sua mão. Bem rapidamente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Não tenha vergonha, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós somos uma família espiritual nesse lugar. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nesse lugar, igreja. Deus é bom e eterno em a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Virem para mim, por gentileza, virem para mim. Oh, santo Deus, eu creio que a partir dessa noite, para vocês e para muitas pessoas que pegaram essa palavra, hoje começa um processo de reconstrução. Esse processo de reconstrução, assim como Neemias enfrentou maledicência, fofoca, disse-me-disse, talvez vocês enfrentarão isso. Pessoas que não vão entender direito a decisão de vocês, que vão julgar a decisão de vocês, que vão tentar fazer retroceder. Mas nesse momento, lembrem do Deus que vos chamou. Nesse momento, lembrem que vocês estão envolvidos numa grande obra. E eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa. De todas as características de Neemias, de todas, aquela que me chama mais atenção, tem muitas lições de Neemias, mas aquela que mais fala comigo é que Neemias tinha um coração obediente ao Senhor. Não era a habilidade de liderança dele que é muito grande, não era a capacidade estratégica dele que é muito grande, não é a capacidade de engajamento dele que era muito grande, mas nada disso seria suficiente sem um coração obediente ao Senhor. E quando vocês dizem sim e vêm aqui à frente como um sinal de fé, é o nascimento de um coração obediente ao Senhor, aleluia. E eu profetizo que essa caminhada ela não terá interrupções, ela será para sempre. E que vocês possam crer, que vocês possam crescer, que vocês possam desfrutar de tudo que Deus tem na vida de vocês. Em nome de Jesus. Levante sua mão, direcione sua mão aqui para frente. Levante sua mão para essas pessoas. Pai, nós te damos graças pela vida de cada um desses que fazem uma aliança pública contigo nessa noite, Pai. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece o passado, o presente de cada um. E o Senhor já escreveu o futuro de cada um deles. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda entrega negativa, todo obstáculo agora seja vencido pelo poder na Tua presença. Que eles possam não apenas entrar no reino, mas crescer no reino, avançar no reino. Cerquem eles, Pai, de pessoas cheias de Ti, que possam abençoar, que possam ensinar, que possam sorrir e chorar juntos. E que através da vida de cada um aqui, Senhor, através da vida de cada uma aqui, o Seu nome seja plenamente glorificado. E assim como Neemias disse no capítulo 6, as pessoas olharão e verão verdadeiramente. Eu posso ver que Deus é um Deus grande, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus poderoso. Vai ter a assinatura de Deus na vida de cada um deles. Eu profetizo isso aqui agora, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. A igreja diz: aplauda o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Eu vou confiar só